São José e seus lugares de hoje vai tirar você para dançar. Você vai conhecer diferentes tipos de dança. E neste primeiro bloco, nós vamos mostrar uma escola de balé que fica na Vila Diana. O destino é facilmente encontrado por quem procura esse tipo de dança que se faz na ponta dos pés. As sapatilhas na entrada já nos fazem mergulhar no ambiente clássico das bailarinas. Cada uma leva o nome da dançarina que completou uma década de aprendizado nesta mesma escola, que foi aberta em 1988 pela Ana e levou vários grupos a diversos festivais pelo mundo. A bailarina conta para nós o momento em que sentiu a necessidade de deixar de ser apenas uma bailarina e abrir um espaço em que pudesse passar sua experiência adiante. A trajetória como bailarina é uma trajetória maravilhosa, mas profissionalmente, no tempo que eu comecei, era um pouco mais difícil de você se dedicar integralmente como bailarina. Como hoje tem o campo para trabalho para dança é muito maior hoje no Brasil. Temos os musicais em São Paulo, temos grandes companhias como o Grupo Corpo, Débora Coker. No tempo que eu comecei não tinha. Então nós começávamos pelo amor por ser bailarina, mas eu fui conduzindo para poder ter o meu grupo, apresentar as minhas coreografias, os meus trabalhos, eu fui me tornando professora, o que eu amo, eu adoro dar aula. A ideia deu cada vez mais certo e os títulos que levam o nome da escola são tantos que mal cabem na parede. É gratificante para a Ana ver o sonho realizado. Eu acho que o balé, ele é realmente, eu falo que é um amor. Por quê? Porque não são sempre... A gente tem um momento do palco, onde é um momento de grande paixão, de uma grande explosão. Mas o momento do amor é esse que elas estão fazendo agora. Aulas, aulas e aulas diárias, sacrifícios de muitas vezes tempo de diversão, mas é que o retorno pessoal e emocional, intelectual e tudo mais é tão grande que nos faz prosseguir. Então eu acho que é uma combinação entre amor e paixão. Tem o momento do palco, mas para chegar lá no momento do palco, você tem que se dedicar. A Ana Silvia, que é uma das professoras das meninas, também começou a carreira aqui nessa escola. Ana, eu queria pedir para você contar para a gente um pouco da sua história. Então, eu comecei primeiro, eu fazia ginástica artística na academia da minha mãe. E depois, por algum motivo, a gente teve que mudar para Campinas e fui fazer ginástica artística lá também. E lá tinha o balé clássico como forma de aprimoramento das ginastas, E eu fiquei realmente apaixonada pelo balé. E quando a gente retornou para São José, daí eu já segui essa carreira. Eu deixei a ginástica e comecei a fazer balé. Isso eu tinha o quê? 9, 10 anos. Como que é para você dar aula na escola que te formou uma bailarina? É demais, Porque muitas meninas com quem eu dancei, E as outras pequenininhas que estão entrando, você vai vendo, vai acompanhando o desenvolvimento delas, E sabendo que você tem lá uma parte disso, Você passou aquilo que você sofreu vários anos para conseguir, você passa aquelas dicas para elas se desenvolverem também. Então isso é muito gratificante. Ana, você poderia fazer, por favor, uma demonstração para mim de quais são os principais movimentos do balé? Olha, o primeiro são os braços, A gente aprende os braços, brabá, primeira. Posso tentar fazendo junto? Pode. Primeira posição, então. Assim, você tem tem que armar o cotovelo, a palma da mão virada para o queixo. Isso, vou aqui para frente como se tivesse uma grande bola, não pode cair o cotovelo. Isso, daí abriu. Agora aqui, não pode cair o dedinho, tem que manter a linha, cotovelo para trás, palma da mão para o público, ombro para trás. Isso já dói, E alonga lá, quinta posição, tem que ser um dedinho de frente para o outro, dobra o cotovelo, a palma da mão para a testa, ombro para baixo. Já armou as costas lá. Parece fácil, mas não é. Não.
Agora, apresentamos para você outro belo exemplo de determinação numa dança tão delicada, mas que exige muito esforço. A história do Igor é um pouco diferente. Ainda criança, o garoto perdeu a mãe e encontrou na dança uma forma de superar a dor. Eu comecei no sapateado, aí um ano depois eu fui pro jazz e fiquei um tempinho. Quantos anos você tinha? Eu tinha de 8 para 9 anos. Eu entrei com 9 anos, assim, fazendo 9 anos. Você se identificou então de início com o sapateado? Com o sapateado, sim. E dali você foi se aperfeiçoando em outras modalidades também? Sim, eu fiquei no sapateado, estou até agora no sapateado, porém esse ano eu tive que entrar no balé para ir para Nova York competir. E aí eu entrei e foi sensacional, eu gostei muito. Mas eu fico nas 3 modalidades, eu também faço parte de uma companhia de sapateado em São Paulo. Então o sapateado ele continua sendo o meu mais forte, a minha modalidade mais forte. Mas eu continuo no balé e no jazz também. E como que você faz para conciliar essas 3 modalidades, essas 3 aulas? Bom, eu faço jazz de segunda, quarta e quinta, balé clássico de terça, quarta, quinta e sexta, e o sapateado de terça-feira e sábado e domingo eu vou para São Paulo. E aí, para conciliar com os estudos, eu estudo de manhã e nos meus tempos livres aqui em São Paulo, eu estudo. Apesar de ter começado há menos de um ano no balé, o Igor já ganhou importantes prêmios. E o bailarino não parou por aí. Ele já foi selecionado para o Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, que é o maior do mundo. Além disso, Igor ficou entre os 5 melhores em uma audição do famoso Bolshoi. Ele acaba de voltar de lá e conta como foram esses dias. Foi uma experiência incrível, foi uma experiência única e eles têm aula, 4 horas de aula por dia, mais ensaio de 1h40, 2 horas assim, e é uma rotina bem puxada. A gente tem normalmente 2 aulas de clássico por dia, mais aula de interpretação, teatro, piano, contemporâneo, danças brasileiras. Então é uma rotina bem puxada, mas é o que eu quero para minha vida. Para quem não sabe o que é o Bolshoi, você poderia explicar? Bom, Bolshoi é uma escola de clássico russa e ela é uma das melhores escolas do mundo, se não é a melhor. No próximo bloco você conhece outros tipos de dança. A gente volta já. Estamos de volta com o São José e seus lugares. No programa de hoje você conhece diferentes modalidades de dança. No primeiro bloco mostramos a história de uma tradicional escola de balé que fica no bairro Vila Diana e os principais passos para quem quer ser bailarino. Agora, nós tiramos você para dançar em uma animada aula de ritmos dançantes, em uma academia que fica no Jardim São Dimas. O Val é o professor dessa aula que mistura vários ritmos e também é o responsável por toda essa animação, mas diferente dos exemplos que vimos até agora, ele não dança desde criança. Na realidade, surgiu a dança assim de uma forma espontânea na minha vida. Na minha adolescência eu sempre me interessei muito por músicas, passinhos de dança, informalmente. Sempre gostei, me atraiu. Aí foi passando o tempo, eu tive, na realidade, uma transição profissional. Eu estudei na área de exatas, fiz eletrônica, fazia faculdade de engenharia. Nada a ver com dança. Nada, trabalhava numa empresa, na Embraer, ótimo. Aí tinha amigos que tinham atividades com a dança e eu acompanhava informalmente, para dar um apoio, e fui me interessando. Gostei, amadureci a ideia, pensei bastante antes, fiz uma faculdade de educação física, me especializei em dança, e parti efetivamente para dar aula. Professor de dança há 23 anos, o Val explica o principal motivo pelo qual as pessoas procuram a aula. As pessoas às vezes procuram assim, até pelo lado social, para desinibir, às vezes porque ela foi numa atividade, viu outras pessoas se mexendo, ela ficou constrangida porque ela não conseguiu. Não sabia dançar? Então ela vê assim, mas
Quando ela pega gosto mesmo e ela começa a ver esses benefícios, ela começa a levar a sério, né, a prática da dança, e ela quer resultados com essa prática. Aí chega não como um esporte de competição, mas ela quer fazer muito bem feito para a vida pessoal dela. E qualquer um pode dançar? Qualquer pessoa pode dançar, é aberto a dança, né? Ela tem é bem democrático, inclusive com a parte de idades, a dança de salão, ritmos, porque às vezes tem pessoas que elas pensam que uma pessoa estaria apta a fazer dança até uma faixa etária de 18 anos, que é o que acontece no mundo do balé, que tem aquela formação das meninas certinha e tal. Então chegou lá, 18 anos, faculdade, adeus. Se não fez dança até hoje, já não faz passou. mais. E a nossa parte é bem democrática. Uma pessoa pode muito bem dançar muito e ter um ótimo resultado com 80 anos. Basta ela ter investido na saúde, na parte física dela, antecipadamente, para nessa fase colher frutos. Ô Val, e a próxima aula que vai ter aqui é a de ritmos dançantes que você estava me falando. Certo. Como eu nunca vim, você poderia me ensinar alguns passinhos básicos para eu não ficar tão perdida na aula? Com certeza. Então assim, primeira coisa, uma pessoa vai dançar. O que pega legal é ter uma postura bonita. Às vezes a pessoa é solta, retinho, né? E tem a coisa da postura e tem a história que eu brinco aqui, que chama o borogodó, que é molejo. Então, por exemplo, uma pessoa para ter o borogodó, o que ela faz? Flexiona o joelho, solta um pouquinho. Mobilidade e pronto. Isso aqui seria um molejo que tem pessoa... Isso é o básico, né? Básico da pessoa. Em qualquer ritmo, em qualquer dança. Você está lá, às vezes, parado, solto, expressando. Uma festa. Uma festa feliz da vida, tá bom? Esse é o mínimo que a gente dança. Engana. Para a pessoa não se sentir uma árvore. Sim. Segundo passo, transferência de peso. O que eu preciso? Entender que eu vou para um lado e que eu vou para o outro. E com esse balanço. Se tiver o balanço, esse molejo, aí a pessoa já demonstra que ela tem uma certa habilidade para o movimento. Sim. Na realidade, as pessoas não experimentam muito isso porque não tem oportunidades na vida. É só quando chega numa festa ficam acanhadas, tá bom? E aí começa a imitar, aí dançando. Aí vai dançando. Aí dentro disso aqui, tô eu lá dançando, um balancinho e tal, eu posso fazer 2 movimentos assim, ó. Um movimento mais um e volta. Aí eu já ganho um deslocamento, ó. Após aprender os passos básicos, acho que já estou preparada para a minha primeira aula de ritmos dançantes. Assumo que no começo me perdi um pouco nas coreografias e foi difícil acompanhar essa turma. Mas logo entrei no ritmo e não parei mais. Acabei adorando a aula que me colocou para suar a camisa. A Doris é uma aluna suspeita para falar sobre isso, já que é apaixonada pelo ritmo. Ela já fazia dança de salão e não perde um ensaio, como a própria camiseta já diz. E eu fazia sempre dança de salão. E essa dança aqui de ritmos também, que eu comecei a fazer esse ano, eu estou adorando. Ela está me soltando mais, me ajudando bastante na aula de dança de salão mesmo, né? E é uma paixão. Essa aula de ritmos dançantes que a gente fez agora, há quanto tempo você faz? Eu comecei, acho que tem uns 4 meses, 5 meses. E por você já ser uma dançarina, facilitou um pouco para aprender aqui alguns passos? Não, eu já tenho alguma bagagem assim da aula de dança de salão mesmo, né? Mas aqui é muito gostoso, é muito fácil de aprender, de pegar o ritmo. E na verdade essa aula está me ajudando na dança de salão. E se engana quem pensa que existe limite de idade para dançar. A dona Matilde é uma excelente aluna e dá o exemplo para quem vive colocando limitações para não experimentar uma aula. Dona Matilde, quantos anos a senhora tem? 74. Amanhã é seu aniversário e quanto tempo que a senhora faz aula de dança? Uns 5 anos. Por que começou a fazer? Exercício físico. A senhora já fazia algum outro exercício e não se adaptou ou escolheu direto a dança? Eu nadava, fazia isso. Só que eu teve um acidente, eu quebrei o braço para puxar água com a mão. Isso é muito difícil. E o que a senhora acha da aula de dança? Me conta um pouco dessa sua experiência. E qual é o ritmo que a senhora mais
Venha dançar com a gente no próximo bloco também. Você vai conhecer uma escola de dança do ventre. É daqui a pouco. São José e seus lugares está de volta. E no programa de hoje a regra é não ficar parado. Nos primeiros blocos você conheceu 2 academias de dança da cidade. Uma escola de balé, que fica na Vila Adiana, e uma de ritmos dançantes, que fica no bairro Jardim São Dimas. O ritmo agora é completamente diferente. Nós vamos levar você para conhecer uma escola de dança do ventre que fica na região central da cidade. Ao entrar na escola, já ficamos completamente envolvidos no clima deste estilo de dança árabe. A Shirley é a proprietária do local e conta que a vontade de dançar vinha desde criança, mas o sonho só se realizou um pouco mais tarde, após fazer balé e sapateado. Eu procurava a dança do ventre, sempre procurando, mas nunca encontrei. Um belo dia eu peguei um panfletinho de uma professora japonesa que ensinava a dança árabe. Falei, nossa, eu tenho que fazer. E aí eu me virei para fazer a dança do ventre, que foi só em 2000, no ano 2000, né? E comecei a produzir uma calça, que eu peguei uma calça minha de jazz, abri ela na frente, falei, eu vou fazer aula com ela. E essa calça eu vendi para todas as meninas e aí eu comecei a fazer a aula e a pagar todos os meus cursos com essa calça. Elas Foi gostaram assim da novidade? Gostaram bastante. E aí de lá para cá, como que foi essa transição de aluna para dona de uma escola, para professora de dança? Como que foi esse período? Foi um período bem legal, porque foram coisas que foram acontecendo assim muito naturalmente. Eu nunca escolhi, eu nunca pensei. Eu escolhi a dança do ventre como minha desde pequena, que era isso que eu queria fazer. Mas foi uma coisa assim, foi um processo muito natural, porque eu fiz aula com essa professora japonesa, minha professora Yuko, que era uma graça, e ela, com 6 meses de dança, ela falou para mim, você tem que procurar um curso profissionalizante, porque eu não sei mais o que eu posso te ensinar. E aí eu fui para São Paulo. Com o sucesso de venda das famosas calças que viravam saias de dança do ventre, a Shirley conseguiu juntar dinheiro suficiente para abrir a escola de dança em São José dos Campos, que já existe há 15 anos. E como eu tinha já base de balé clássico, sapateado, tinha feito dança contemporânea, eu falei assim, é agora, porque aqui em São José não tinha dança do ventre, né? Falei, vamos ver se eu consigo focar agora e vou dar aula. Aí eu comecei a dar aula numa academia, né, daqui de São José, uma academia de ginástica até, e começou a surgir várias outras oportunidades e dei aula em São José inteira. Até decidir, falei assim, não, eu vou montar um espaço para mim só, vou centralizar a dança, e assim surgiu a Salihá. E esse espaço está comemorando 15 anos. Como que foi de lá para cá? No começo não era assim tão grande, não tinha tantas alunas. Como que foi para você esse crescimento? Eu resolvi, Renata, foi também assim, bem tranquilo. Eu já tinha as alunas fora, nas outras academias. Então, para mim foi uma coisa, estava muito certo já. Elas conseguiam pagar, né, as despesas da escola, então era só esperar as novas alunas. Aí eu escolhi a Vila Ema e hoje a Vila Diana, né, como o lugar para poder conseguir conquistar as novas alunas. E para mim foi ótimo. Eu sempre falo, é um processo que aconteceu muito naturalmente, porque realmente era para ser.
A professora afirma que qualquer pessoa que se interessar pode fazer as aulas e não tinha como eu conversar com uma professora desta dança tão charmosa sem arriscar os passinhos, né? Como professora, me diz, qualquer pessoa pode fazer dança do ventre? Existe alguma restrição? Não existe restrição nenhuma. Eu falo que a dança do ventre é democrática. Ela abraça todos os tipos físicos. Só não gosto das meninas muito novinhas. Crianças, assim, eu não recomendo. Mas as mulheres, eu acho que a partir dos 13 anos, a dança do ventre mesmo, não a dança árabe, porque a dança árabe tem todos os estilos e aí crianças também podem fazer. Mas a dança do ventre, eu acho que a partir de 13 anos, aí eu acho que é o ideal e para todas as mulheres. Pode ser gordinha, baixinha, magra, alta, sabe? Eu acho que é bem legal isso, todas elas podem dançar. E quais são? Você poderia fazer uma pequena demonstração dos principais passos da dança do ventre ou dos primeiros passos para quem quiser começar a dançar? Sim, posso. O que é? Então, o primeiro passo quando uma aluna entra na minha sala pela primeira vez, às vezes nunca viu nada, eu ensino para ela esse pezinho, apoia o pezinho, deixa o pezinho aqui apoiado no seu metatarso, nessa dobrinha do pé, na almofadinha, e o joelho fica flexionado, porque ele ganha um espaço, porque eu tiro o pé do chão, e aí eu só estendo o joelho, ó, empurrando o meu quadril lá para cima. Isso. Já sou quase uma dançarina. Isso aí. E esse movimento aqui é um movimento básico da dança do ventre, né? Eu posso acentuar ele para cima ou para baixo. E aqui nasce um dos principais movimentos da dança do ventre, que é um movimento que todo mundo gosta de fazer, né? Esse básico com acento para baixo, soltando o pezinho lá com um chutinho, é o básico egípcio, que é o passo mais característico, né? 1, 2, 1, 2, e chuta no 2, ó. 1, solta o pezinho, né? 1, 2, vamos lá, Renata, eu quero ver você fazer. Vamos lá, vamos tentar. Vai, para baixo e o segundo você solta o pé. 1, 2, isso, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tô indo bem. Tá muito bem. Nem é uma aula, né? E a gente tem outros passos também, os dois pés apoiadinhos no chão, paralelos. Eu só uso o joelho como alavanca para poder lançar o quadril nas laterais. Esse passo é batida. Os principais movimentos da dança do ventre, eles envolvem esse movimento do quadril? Muitos. Porque eu vejo bastante as mulheres que dançam esse tipo de dança. A maioria, a gente parece até que elas estão deslocando o quadril para fora do corpo. Tem bastante essa lateralidade. Muito. Mas para chegar no nível dessas dançarinas, ainda faltam muitas aulas até que eu consiga soltar o quadril como elas fazem nesta dança tão cativante. A Alessandra, por exemplo, tem descendência libanesa e sempre se interessou por este tipo de dança. Ela faz aulas há 8 anos por hobby. É uma família e a gente tem... É muito gostoso o ambiente. Então, cada vez mais eu fui me apaixonando e querendo dançar mais. Brincar de dançar, que eu falo, que eu sou uma amadora profissional, porque eu não sou uma profissional, uma bailarina mesmo profissional, mas eu gosto de ser uma amadora profissional. Então é muito bacana, porque aqui a Shirley e as meninas todas, as profissionais, nos abraçam e é onde a gente aprende muito mesmo, muito gostoso. É quando está dançando que ela se desliga do mundo que existe fora da escola. Para mim, a dança do ventre funciona como uma terapia. Quando eu entro aqui, eu esqueço de tudo. Eu só fico focada na dança, então eu esvazio minha mente para outras coisas e funciona, melhora tudo, melhora a autoestima, a gente melhora alongamento, melhora desenvolvimento, postura, tudo. Eu acho que é um ganho geral para a vida, assim. Acho que toda mulher tinha que fazer. O programa de hoje fica por aqui. Se você tem alguma sugestão de passeio legal em São José, envie para nós. Até a próxima!